No vídeo de hoje vamos falar de um termo, de um conceito muitíssimo importante para as questões associadas à aprendizagem motora, que tem a ver com a competitividade que é colocada nos contextos de aprendizagem. O vídeo ilustra bem a necessidade que existe em determinado tipo de situações dos atletas terem que se superar. No fundo, este comportamento de superação e sucesso em situações desconfortáveis, em momentos de competição ou de competição em situação de treino, só acontece quando os jogadores, quando os atletas, quando os praticantes sentem a necessidade de lutar por um determinado recurso. Deixem-me fazer só um parênteses. Um recurso é algo que, uma vez obtido, faz com que as pessoas, com que os praticantes, tenham uma noção de terem sido bem-sucedidos. Então, isto significa o quê? Significa que os contextos de prática que oferecemos devem proporcionar a possibilidade dos praticantes aprenderem a lutar por recursos que são os mesmos ou, em tudo, semelhantes àqueles que acontecem em situação de competição. Competitividade é definida na literatura como a capacidade de nos empenharmos pelos recursos disponíveis quando em competição com outros. Ora, se transportarmos esta definição para o contexto esportivo, vemos que nós estamos continuamente em competição com os outros. E aqui encontramos duas categorias de recursos. Os recursos intra-equipa, e de facto os atletas, mesmo os que pertencem à mesma equipa, estão em permanente competição com os seus parceiros para conquistar um lugar no plantel, para conquistar um lugar a serem titulares, para conquistar uma determinada posição que é ocupada por outro. Mas depois também encontramos outro tipo de recursos, são os recursos mais associados às interações entre ataque e defesa. E aqui falamos, por exemplo, da manutenção, a necessidade de manutenção de posse de bola e aprender a lutar pela posse de bola, a necessidade de recuperação dessa posse de bola, ou ainda a necessidade de aprender a lutar e a conquistar um espaço, ainda que pequeno e temporariamente disponível, me permite fazer aquele passe que dá aquela assistência para golo, ou aquela assistência para cesta, ou aquela assistência para remate. Este termo, interação, é um termo que tem alguma relevância, alguma importância quando se fala das questões da competitividade e pode ser caracterizado de duas formas. Se nas interações que são proporcionadas, quer entre parceiros de equipa, quer entre jogadores adversários, não há qualquer incentivo para que os praticantes, os jogadores, alterem o seu comportamento, então não há competitividade. E a consequência é um menor esforço da parte dos praticantes. Pelo contrário, se existe competitividade, ou seja, se transportamos os praticantes para fora das suas zonas de conforto, estão-se a criar condições para que eles desenvolvam, para que apareçam outro tipo de comportamentos. Comportamentos novos, mais criativos, mais funcionais. E isto aparece porque eles têm a necessidade de lutar pelos recursos disponíveis. Okay? É quando se cria esta necessidade de lutar pelos poucos recursos disponíveis que aparecem novas possibilidades de ação, fazendo com que de facto os jogadores se superem. E aqui aparece um conceito muito engraçado, que é um conceito de variáveis, as variáveis chamadas variáveis essenciais. Estas variáveis essenciais são aquelas que fazem com que os atletas, os praticantes, passem de um determinado nível de desempenho para um nível superior de desempenho. E aqui pode-se incluir, em função da especificidade de cada modalidade, podem-se incluir várias categorias de variáveis, desde os estados fisiológicos, o atingir e manter determinado tipo de patamar de frequência cardíaca que permite ter um determinado tipo de desempenho, os estados emocionais associados à capacidade de nos regularmos em termos de ansiedade, de autoconfiança, manutenção da motivação em níveis ótimos, as capacidades cognitivas, como seja a capacidade de focar a atenção naquilo que é realmente importante e a concentração, manter esse estado, mas também as questões associadas à técnica e à tática. Este vídeo que trago aqui ilustra bem a necessidade que existiu da parte deste portador da bola em fazer qualquer coisa diferente. E falo pela presença do seu adversário direto. Se não fosse a presença do jogador de defesa que se aproxima do lado esquerdo do ecrã, não havia necessidade de se fazer este tipo de manobra, de alterar a linha de corrida, de alterar o padrão de aceleração, de forma a superar a posição do defesa. A alteração destas variáveis essenciais só acontece porque os atletas, de fato, têm a necessidade de procurar novos recursos individuais. Vamos dar o exemplo deste vídeo do Ricardinho. Aqui observa-se, por exemplo, a distância interpessoal entre o portador da bola e o seu defesa. Defesa ele
igualmente de um elevadíssimo nível técnico e nível tático. O comportamento e a ação que o Ricardinho vai desenvolver aqui só acontece porque ele tem necessidade de encontrar novas soluções para superar este defesa. E depois sai este comportamento este drible altamente criativo, que deixa toda a gente, obviamente, agradavelmente surpreendida. Dito de outra forma, este tipo de comportamentos mais criativos, mais inovadores, diferentes até para o próprio praticante, só acontece porque existe necessidade, são criadas condições para que existam necessidades de se adaptarem a constrangimentos de tarefa, como seja a posição e a qualidade do jogador adversário. Então, uma importante implicação de colocarmos esta competitividade na prática é que na interação recíproca entre o jogador e o envolvimento, por exemplo, entre o jogador e os seus parceiros de equipa, ou entre o jogador e os seus defesas mais diretos, existe a necessidade de se afinar, e afinar é mesmo o termo correto, afinar em termos perceptivo-motores a essa informação que o rodeia. Ok? É o afinar, é o estar mais alerta, mais atento para as questões do contexto que são realmente importantes, que fazem com que os praticantes consigam regular as suas ações, tomar as suas decisões de forma mais correta, mais funcional e sendo mais bem-sucedidos. As referências para este vídeo foi o paper que publiquei com os meus colegas Duarte Araújo e Keith Davids na Frontiers in Psychology, e agradeço uma vez mais o ter assistido a este vídeo.